O texto que a gente vai se debruçar hoje, né, o texto base, é Salmo 139, 23 e 24. Você pode abrir sua Bíblia, você pode aí acessar seu dispositivo, você que está em casa também, e a gente vai conversar sobre a questão da gente olhar para dentro, sondar o nosso coração. Pode abrir sua Bíblia aí, acompanhar o texto, vai estar projetado aqui também. Ok? Podemos ler? Vamos lá então. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Vamos orar? Pai amado, eu te louvo por esse momento na tua presença, te louvo aqui pela tua igreja reunida, por essa série, Pai, que está sendo pregada e por esses ensinamentos que estamos tirando da tua palavra, Pai, que nos levem a sermos transformados verdadeiramente de dentro para fora. Hoje, Pai, nós queremos identificar o problema. Hoje nós queremos saber o que está errado com cada um de nós. E queremos atacar a causa, Pai, e não os efeitos. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a enxergar aquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas. Aqueles pecados recorrentes, Pai, que a gente, dia após dia, tenta vencer e não consegue. Traz luz, Pai, ao nosso coração, e muda, transforma a nossa mente. É o que nós te pedimos, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Eu vou me apresentar como eu me apresento lá no Celebrando, e a gente fala assim: oi, eu sou Márcio, tem alguns aí do CR. Eu sou um discípulo amado de Jesus, e eu luto com a codependência emocional. Ela se manifesta na minha vida com procrastinação, aquela vontade de deixar tudo para resolver amanhã, perfeccionismo, desejo de controlar pessoas e situações, no sentido de achar que se eu não estiver presente, as coisas não acontecem, né? Eu preciso estar ali para estar coordenando tudo, dificuldade de dizer não para poder ser aceito, entre outras mazelas. Mas o mais importante é que só por hoje eu não fui codependente emocional. Amém, igreja? Então, cada um de nós, se olhasse verdadeiramente para o interior, veria que a gente tem uma luta, tem uma fortaleza espiritual ali que você ora, você jejua, você louva, mas quando você vê, você está repetindo de novo aquele problema. Talvez você tenha brigado com alguém da sua família hoje mesmo, antes de vir para a escola bíblica, e talvez você não tenha nem pedido perdão ainda para essa pessoa. E daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor. E o texto da ceia também diz, né? Avalie-se o homem a si mesmo, né? Faça essa autoanálise, essa reflexão. O que está de errado comigo? A Nilce, né, a minha esposa, ela não pôde vir, ela fica com a minha mãe, então a gente reveza, né? Minha mãe tem 94 anos, e geralmente ela fica de manhã para a gente poder vir à noite, quando a gente deixa uma pessoa lá tomando conta dela, né? Aí vem a família toda. Mas ela é esse meu referencial, né? Povo de Deus, que fica falando: Márcio, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo. E são tantas mazelas, querido, na minha vida, né, por causa desse lado disfuncional que eu vivi, que o Senhor veio trabalhando ao longo desses anos. Meu chamado pastoral foi há mais de 20 anos, mas aprove Deus vir lapidando a minha vida, me tornando uma pessoa mais parecida com Jesus, para que eu pudesse, então, em 2011, né, ser ordenado, para que eu não causasse mais mazelas também na vida das pessoas. Porque uma pessoa doente, ela adoece os outros também. E eu era uma pessoa doente. Mas Deus vem trabalhando na minha vida e vem me fazer, me tornar uma pessoa melhor a cada dia, mais parecido com Jesus. Mas para isso, queridos, todos os dias eu tenho olhado para dentro do meu coração e feito a pergunta: Senhor, o que está errado comigo? Por que eu fiz isso de novo e de novo? E eu prometi para ele que eu não faria mais, e eu repeti a mesma coisa. Você luta com isso, meu irmão? Você faz coisas que você não queria fazer, né, que desagradam a Deus, e você se vê todos os dias tendo que chegar na presença de Deus e falar: Senhor, me perdoa de novo. Você quer se libertar disso? Eu também quero. E esse é o processo da restauração. Mas até o final desse culto, né, dessa mensagem, com certeza, né, você vai encontrar o caminho para se colocar no local onde Deus pode operar a cura. Amém? A sacada que eu achei legal do Larry Crabb, no livro dele, é que ele fala: gente, de tudo isso que eu estou falando, guardem uma coisa: só Deus pode transformar a sua vida.
Ninguém está passando técnicas aqui psicológicas ou forma de bolo que você vai aplicar e vai ser transformado. Ele está apontando um caminho para você se colocar na presença de Deus, no lugar onde Deus pode operar. E o primeiro passo é o reconhecimento do pecado, né, do erro. Amém? Ok. Então, pensando sobre isso, o que impede a minha transformação? Você já pensou sobre isso? Por que eu não mudo nessa área? Então, a primeira coisa que a gente vê, né, problemas exteriores. Esse texto que a gente leu ali é um texto de Davi, né? Davi, você sabe o problema que ele lutava, né? Tinha a ver com a área sexual dele também, né? Entre outros. E Davi tinha tudo, né? Ele era rei, ele tinha um harém à sua disposição, mas ele foi fazer o quê? Cobiçar a mulher do próximo. Ele arquitetou todo um plano que incluiu até um assassinato para que aquele plano fosse concluído. Davi tinha uma luta lá no fundo do seu coração, algo que não tinha sido tratado. E aquilo veio perpetuando na vida dele até levar ele à consumação do pecado. Então, o que está aí dentro de você, escondido num canto obscuro? Qual é a origem disso? Qual é a causa que leva você a repetir e repetir e repetir os mesmos erros, que está cansando a sua esposa, está cansando o seu marido, o seu filho, a ponto de eles quererem desistir de você? Deus quer te libertar disso hoje. Amém? Então, vamos nessa caminhada aí. Problemas exteriores. Vocês acham que os problemas exteriores, os problemas que a gente vive aqui no dia a dia, são os responsáveis por a gente não conseguir essa transformação de dentro para fora? O que vocês acham? Quem aqui passa por problemas? Eu passo. Todo dia a gente mata um leão, não é assim? Se não for financeiro, emocional, relacional, enfim, a gente passa por problemas. Mas, segundo a palavra, a gente vai ver aqui, não são os problemas exteriores que impedem da gente ser transformado. Algumas pessoas pensam assim, Deus, quando meus problemas cessarem, quando o Senhor resolver tudo na minha vida, então eu não vou mais explodir em ira. E aí, o meu problema vai ser resolvido. Mas isso não acontece. E você espera ano após ano, chega no final do ano, né, início do outro, a gente faz aquelas promessas, né? Esse ano eu não vou ser mais ansioso. E aí começa... já está quase na hora, né? A ansiedade já começa ali, né? E é assim, e a gente vê se repetindo. Então, vamos ver uns textos bíblicos aí, eu acho que tem aí para projetar. Primeiro, em João 16:33, Jesus fala assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Aflições, problemas. Então, a gente já conversou com isso lá no início da série, né? Os problemas fazem parte desse mundo caído. Você não vai se livrar deles. Você precisa aprender a lidar com eles, ok? Outro texto, Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, problemas, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, pelo texto bíblico aqui, passar por problema é bom. Para o crente é bom. Romanos 8, 28 vai dizer, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, né? Que estão na presença de Deus ali, né? E são chamados segundo o seu propósito. Então, os problemas fazem parte desse trabalho que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Amém, irmãos? Ou não? Fazem parte. Então, assim, os problemas, eles não são aquilo que te impede de mudar, que a mudança seja operada em você. Mas os problemas são uma consequência, né, de algo que está lá dentro. Tá? Então, é um efeito. Talvez você esteja querendo tratar o efeito. Não, eu vou resolver os problemas, e aí vai ficar tudo bem. Não é isso, não é por aí. O segundo ponto, né, que o autor traz para a gente, e aí, nesse ainda, o Larry fala o seguinte, não são os problemas exteriores os causadores de infelicidade e confusão em nossa vida. Eles não são, de fato, a causa que impede a mudança de dentro para fora. Então, se você estava atacando essa área aí, você só estava atacando um efeito. Você não vai conseguir resolver esse problema que você está lutando. Alguns lutam com a pornografia. O pastor Christian pregou sobre isso. É um problema dentro da igreja, queridos. Adolescentes, juniores, não seja inocente de achar que eles não estão consultando. Tem uma estatística que fala, né, um índice até elevado de pastores, né,
que consultam a pornografia, que usam da pornografia. O próprio testemunho, né, de um pastor lá da IBC, Igreja Batista Central, foi justamente esse, a luta dele com a pornografia. E essa luta começou quando ele foi preparar uma mensagem. Né? Ele é filho de missionários americanos, e ele teve que, no púlpito, colocar isso para a igreja. Ele começou a estudar para preparar sua mensagem, apareceu um ícone lá, ele abriu o ícone, e por ali ele se enveredou no mundo da pornografia. E ele ficou ali, dependente daquilo por anos e anos, até ele não se aguentar mais com aquela situação, procurar o pastor para entregar o ministério. E aí o pastor Armando Bispo, né, com muita sabedoria, falou, não, nós temos aqui uma ferramenta que vai te ajudar a se libertar disso. Agora, a primeira coisa que você precisa fazer, fala para a tua esposa. Né? E aí ele foi, confessou para a esposa o perdoou, e começaram a caminhar junto, ele foi para o Celebrando, e quando ele se apresenta hoje, ele fala, eu estou há 10 minutos, 3 horas, tantos dias, 9 anos sem consultar a pornografia. O objetivo é esse, né? Que a gente seja transformado. Mas tudo tem um começo, você precisa tomar uma decisão. O segundo ponto que o Crabb fala é que talvez o que você pense que está impedindo a sua transformação seja o sofrimento interior. Alguém aqui sofre? Ou só eu sofro? O sofrimento interior, queridos, está dentro de nós. Então, assim, viver nesse mundo implica em sofrer, né? A palavra de Deus já vai dizer isso. Então, se você está querendo viver no mar de rosas, não se iluda. Tá? Neil Barreto fala isso aí, eu gosto muito dessa frase dele, né? Um pastor lá do Rio de Janeiro. Se você não quer se desiludir, não se iluda. Então, algumas pessoas se iludem, né, com alguns tipos de evangelho que pregam o seguinte, ó, agora você é crente, você aceitou Jesus, os seus problemas acabaram. Né? Esse aí é o evangelho de Tabajara, né? Lembra daquele programa? Seus problemas acabaram, não tem mais. Agora é prosperidade, tudo vai mudar na sua vida. E quando você se depara com a realidade, não é assim. Os sofrimentos continuam. Sofrimentos no relacionamento, com os filhos, financeiro e por aí vai. Mas o que pode mudar isso? Será que eu estou atacando a área errada? O sofrimento, querido, também é um efeito, não é a causa. Então, se você está tentando mudar de dentro para fora, se livrando dos sofrimentos, também não vai acontecer. Tá? Você está atacando o lugar errado. Olha só o que o texto bíblico fala. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, 4,17, ele diz o seguinte, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Quem lê ali as cartas de Paulo, a gente vê o quanto Paulo sofreu, não foi assim? E para mim, querido, sinceramente, os sofrimentos de Paulo não foram muito leves, não, né? E nem momentâneos, eles duraram bastante tempo. Mas Paulo encarava assim, porque ele fazia uma comparação com o quê? Com a eternidade. E ele sabia que tudo que ele estava passando aqui glorificava o nome de Deus e nada daquilo se comparava com a glória eterna, o peso de glória que ele estava sofrendo, que ele estava recebendo. Vamos fazer uma diferenciação aqui de sofrimento. Você pode estar sofrendo pelas suas decisões erradas. Quanto a isso, você não tem mérito nenhum, tá, irmãos? Paulo está falando aqui de sofrimentos por obedecer a palavra de Deus, por pregar o Evangelho, por viver uma vida como imitador de Cristo. Isso gerou sofrimentos na vida dele. E por esses sofrimentos, Paulo fala que existe um peso de glória para cada um de nós. E não pelas decisões erradas que a gente toma, sem consultar ninguém, vai atropelando tudo, né? E depois a gente fala, poxa, estou sofrendo, né? Mas eu vou ter um peso de glória por causa disso. Não vai, né? O sofrimento por decisões erradas, você precisa confessar e se arrepender e mudar o seu caminho. Amém? Bom, o Crabb fala o seguinte sobre isso. O sofrimento interior é causado por vivermos em um mundo decaído, onde nossos anseios materiais... Vocês lembram da segunda palavra da série? Os anseios casuais são aqueles do dia a dia, as coisas materiais. E esses anseios, eles não paralisam a gente. Você pode deixar de ter um carro, uma casa melhor, nem por isso você vai entrar em parafuso, né? Em depressão. Apesar que alguns entram, mas não é a regra geral. Tá? Então, esses anseios não são o que impede você de seguir em frente. Tá? São apenas
anseios eventuais, né? Coisas que a gente deseja e não pode ter e nunca vai ter tudo que a gente quer, porque a gente está no mundo decaído, tá? Nada aqui é perfeito. Emocionais. Os anseios emocionais, eles já começam a mexer com a gente, porque ele passa pelos relacionamentos. Então, esses são anseios críticos. E aí, quando você tem problemas de relacionamentos, você muitas vezes fica paralisado. É difícil, gente, ser rejeitado, né? Uma das minhas lutas, né, foi saber que eu passei por um momento, né, onde minha mãe pensou em fazer um aborto. Eu fiquei sabendo disso aí quando eu tinha mais ou menos 11 anos. E aí você pensa, nossa, que mãe cruel. Gente, minha mãe é uma pessoa maravilhosa, né? Tem aqui minha sobrinha que está ali, a Ellen, né, o Eduardo, ela conhece, né, é a avó dela. É uma pessoa de oração, né, uma pessoa de fé, só que ela tinha 7 filhos. Ela tinha um marido alcoólatra que vivia no mundo. E ela tinha que sustentar aqueles 7 filhos sem ter um trabalho, sem ter um emprego, e esperando meu pai voltar em algum momento. Então, quando ela teve a minha gestação, né, segundo uma tia minha, ela até escreveu, né, tem uma cartinha que eu li, falando sobre esse momento da vida dela, que ela pensou em tirar, porque ela não queria mais uma pessoa sofrendo no mundo. Mas, graças a Deus, ela não tirou, e eu estou aqui, o bonitão está aqui, né? Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Mas, quando eu fiquei sabendo disso, aquela dor lá de dentro, ela veio à tona, queridos. Imagina, a dor da rejeição. Cara, não me queriam por aqui. Olha o que o mundo ia perder. Já pensou? Pois é, mas isso me machucou por muito tempo, né? Até que eu vivenciei esse sofrimento. E a gente vai ver na palavra de hoje que você precisa vivenciar a sua dor. Você precisa olhar para dentro, aquele momento que você experimentou, e dar nome aos bois, e não ficar justificando. Só assim você vai conseguir ser curado. E no meu processo de restauração, eu vivi todas essas fases, queridos. Com meu pai, o perdão para ele, em relação à minha mãe, todas essas questões aí, e por isso, né, Deus está me fazendo uma pessoa melhor a cada dia, né, porque eu era uma pessoa muito ruim, né, ninguém conseguia ficar muito tempo perto de mim, né, a Nilce, tadinha, foi a que sofreu mais, mas hoje, graças a Deus, né, eu estou um pouquinho mais parecido com Jesus, mas tem uma longa caminhada ainda pela frente, eu tenho consciência disso, né, muita coisa ainda para ser mudada. E, no fim, os anseios cruciais, o anseio crucial, que é a questão espiritual. Nada disso, querido, tem sentido se a gente não abrir o coração para receber a Cristo. Amém? É Ele, o autor, o consumador da nossa fé, é Ele que transforma o nosso coração. Então, o seu maior anseio não são as coisas materiais, não são os relacionamentos, embora eles nos afetem bastante, mas é a presença de Cristo no seu coração. Então, se você não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador ainda, você vai estar experimentando o pior dessa vida, porque fica um vazio aí que nada que você joga dentro preenche. Você pode ser a pessoa mais rica desse mundo, você pode ter os melhores relacionamentos, mas ainda vai estar faltando alguma coisa. E é nesse ponto que o Krebs vai levando a gente. Você precisa chegar nesse ponto onde você vai receber o amor fundamental. Vocês querem saber qual foi minha cura de verdade? De tudo que eu ouvi, de todo o tratamento que eu passei? Foi um dia, né, que naquele vazio, eu já sendo crente, conhecendo a palavra, até pregando já, e sentindo aquela dor dentro, uma tristeza profunda, eu ouvi uma voz que me disse, naquele dia, Márcio, você é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Aquilo, queridos, entrou no meu coração de uma tal forma, preencheu um vazio tão grande, que eu rasguei as promissórias que eu colecionava das pessoas, né? Porque o meu ânimo, a minha alegria dependia das pessoas. A minha identidade estava na mão das pessoas. E aí, se a pessoa cumprimentava, eu estava bem. Se a pessoa me ignorava, eu ia no fundo do poço. Eu vivia um tobogã emocional, porque a minha vida, a minha identidade estava no que o outro pensava de mim, como o outro reagia comigo, se ele gostava ou não de mim. Por isso, a minha dificuldade de dizer não. Porque se você disser não para uma pessoa, você pensa, a pessoa não vai querer mais ser meu amigo, ela não vai querer mais estar perto de mim. Então, você se anula e diz sim para tudo, só para receber um pouquinho de amor, só para poder ser aceito, né? Mas o vazio cada vez é maior. Então, quando eu rasguei essa promissória, queridos, foi uma libertação, porque aí não dependia mais dos outros. Quando eu sentia, ou queria sentir aquela dor de novo, eu ouvia aquela voz, Márcio, você é o meu filho amado, em quem eu me alegro. O Senhor está falando com você hoje, meu irmão. Eu não sei o que você passou na sua vida, minha irmã, mas ouve essa voz com o seu nome, né?
Joana, João, Mário, você é o filho amado em quem eu me alegro. E aí aquela dor foi saindo e minha vida foi sendo transformada. Então, são os sofrimentos que vão impedir a gente de ter uma transformação de dentro para fora? Não são eles. Eles são efeitos, tá? Eles não são causa. Então, o que impede a minha transformação? Será que são os pecados exteriores? Alguém aqui peca? Quem aqui não peca? Eu acho que você levantou a mão no momento errado. Eu falei, quem não peca? Aí você estava respondendo a pergunta anterior, né? Tá. Porque a Bíblia diz assim, se você diz que não tem pecado, você é mentiroso, né? E Deus não está em você, né? Então, todos nós pecamos, queridos, né? Independe de que pessoa. E esses pecados exteriores, eles se manifestam, as pessoas veem, né? A pessoa vê. O irmão Emir está aí? Irmão Emir, vou confessar um pecado hoje, tá? Aqui diante de todo mundo, tá bom? Uns 2 anos atrás, eu acho que era na época da pandemia, eu morava ali na Jerusalém ainda, e eu saí de casa cedo, ia ter escola bíblica, né? Eu ia ministrar, eu acho, aquele dia que a gente fazia por vídeo, ficava aqui, né, transmitindo por vídeo. E eu saí de casa apressado, e quando eu cheguei num cruzamento, tinha uma placa pare para a pessoa que estava lá. E quando eu estava indo, a pessoa atravessou, né? Eu acho que ela não viu a placa. E aí, nós dois ficamos parados. Eu parei e ele parou também, a outra pessoa, com os vidros fechados. E ficamos ali. Eu não falei nada e ele não falou nada também. E aí, fomos embora, né? A Ira, ela subiu e desceu, né? Eu fiquei com vontade de abrir a janela e falar algumas coisas, né? Mas, graças a Deus, eu não falei nada. E, para minha surpresa, querido, quando eu cheguei aqui na igreja, quem era a pessoa? O irmão Emi. Ele nem sabe disso, eu nunca falei isso para ele. Mas nós nos encontramos ali naquele bairro ali, Vila Palmira, né? E o irmão Emi deu um bom testemunho, que ele não falou nada também, ele ficou quietinho lá no canto dele, e eu fiquei no meu, e chegamos aqui, a gente pôde ministrar na escola bíblica, porque a gente, naquele dia, só por hoje, né, a gente não pecou, né? Então, eu estou abrindo aqui, né, não é nada demais, né? Irmão Emi é uma bênção, né? Mas quantas vezes a gente poderia ter feito diferente, né? Eu aberto a janela e quando eu ia xingar ou falar alguma coisa, me deparava o irmão Emi. Já pensou, gente? Eu nem vinha mais ministrar na escola bíblica, já voltava para casa, pastor, não dá mais não, viu? Então, é assim que o inimigo faz, queridos. Se a gente não se posicionar, né, e não tratar nossas questões, a gente vai explodir e vai ferir pessoas e vai denigrir o nome do Evangelho. É isso que Deus quer tratar com a gente. Ele quer mudar o que está lá no nosso coração. É isso que o Larry Crabb pretende nesse livro, de dentro para fora. Se você puder comprar, compre, leia. Né? Ele vem tratando comigo desde o início, quando eu preguei a segunda mensagem, que eu estava brigado com a Nilce, né? Até compartilhei aqui já, porque ela ficou me dizendo coisas óbvias, né? E a mensagem que eu recebi era, será que eu sou um imbecil? Será que eu não sei comprar um remédio? Né? Será que eu não sei virar à esquerda, à direita? Mas não era essa mensagem que ela estava passando para mim. Ela queria me ajudar. Ela queria dizer, olha, eu te amo, por isso eu estou te ajudando. Mas eu, né, ficava pensando, poxa, ela pensa que eu não sei nada, né? Ela está me diminuindo. E aí a ira vem. E é assim com cada um da gente. Tá? Abrir o coração aqui na frente, queridos, muitas vezes não é fácil, né? Principalmente quando você é pastor, as pessoas esperam um pouquinho mais da gente, né? Que você seja uma pessoa melhor. Mas as nossas esposas estão aí para olhar para a gente, né? E com o olhar delas, elas dizem tudo, né? Então não adianta você criar uma aparência de algo que não existe. O melhor é você tirar a máscara e deixar que Deus trate você a cada dia. Porque foi assim, tirando a minha máscara, que Deus me fez ser uma pessoa um pouco melhor. E eu sei que eu estou lá no início da caminhada, eu sei que Ele vai fazer grandes coisas ainda na minha vida, mas as pequenas coisas que Ele já fez, melhorou o meu relacionamento com a minha esposa, meu casamento estava arrasado, né? A gente reconstruiu nosso casamento, reconstruiu a relação com os meus filhos, que sofreram no início da minha doença emocional, e hoje estamos aí, né, uma família funcional, na medida do possível, com seus erros, com seus problemas, mas a gente só tem a glorificar a Deus, né? Meus 2 filhos hoje conhecem o Senhor, servem o Senhor, minha família está ali, a minha sobrinha, a Ellen, servindo o Senhor, a minha netinha ali, né, do coração, também, a Ana Clara. Então, assim, Deus tem de geração em geração se manifestado na nossa vida.
mas tudo começou com o reconhecimento, né, de que eu precisava mudar em alguma área. Em qual área você precisa mudar? Então, nós já falamos aqui que não são os problemas exteriores, tá? É só um efeito. Não são os sofrimentos, também são efeitos, tá? E não são os pecados exteriores. Por quê? O pecado exterior é um efeito de algo que está aqui dentro. E agora, por fim, a gente vai para o ponto crucial, tá? Então, falando aqui sobre os pecados exteriores, só para dar uma base bíblica para você. Tiago 1, 14 e 15. Tem aí para projetar. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então, o pecado, após ser consumado, é o pecado exterior. Mas tudo começou aqui, naquele ponto lá atrás que você não tratou, e agora você começa a agir em autoproteção. Por que a gente não se livra do nosso problema, do nosso pecado recorrente? Porque ele é uma autoproteção. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, autoproteção. Eu sei que vocês adoram fazer isso aí, né? É bem legal. Então, autoproteção, por isso que você não se livra dele, porque ele é uma defesa para você não sofrer de novo. Mas eu vou te dizer uma coisa essa manhã, se você não sofrer essa dor, que você sabe bem qual ela é, se você não colocar essa dor para fora, jamais você vai rasgar essa promissória. Mas Deus quer rasgar essa promissória na sua vida hoje, em nome de Jesus. E não precisa ser hoje, mas Ele vai providenciar um momento onde você vai poder verbalizar isso, com a experiência que a gente tem tido ali no CR, né? Dia após dia, pessoas vomitando coisas que atormentam ela há décadas. E a gente vê a transformação dessa pessoa, não só no semblante, como na sua vida cotidiana. Aquela coisa que te prende, aquela dor. E aí você agora começou a agir com as pessoas, com seu marido, com seu filho, com a igreja, numa forma autoprotetiva, que machuca as pessoas, que é o pecado interior. E é esse pecado que você precisa confessar a Deus e você precisa tratar. E você vai dar o pontapé inicial essa manhã. Amém? Vamos lá. O Larry fala o seguinte: é claro que temos que resolver o problema do pecado exterior. O membro da igreja de Corinto, que estava cometendo um pecado ostensivo, estava tendo relação sexual com a madrasta, teve que ser disciplinado. Mas Paulo os orienta a destruir a natureza do pecado, ou seja, sua causa primeira. Porém, não é o pecado exterior que impede nossa transformação de dentro para fora. Também não. Ele é só um efeito, ele não é a causa. E vamos para a causa agora. O último tópico, então. O que impede, então, a minha transformação? Pecado interior. Você pode repetir isso aí? Eu sei que vocês gostam. Pecado interior. É esse ponto que a gente precisa, gente, focar agora. Aqui está a causa, né? Foi aqui que eu consegui tratar algumas mazelas da minha vida e me libertar. Quando eu fui confrontado com esses pecados, pude verbalizar, confessar e experimentar o bálsamo de Deus me curando, declarando perdão para as pessoas que me feriram e também pedindo perdão para as pessoas que eu feri. Porque em um momento você é vítima, você está sendo ferido. No momento seguinte você já é agente, você já está ferindo pessoas. E aí você começa a pecar também. Então vamos lá. Essa imagem aí, ela é bastante importante, tá? Eu vou usar essa imagem aí para a gente explicar. É um tópico bem difícil do livro, né? Quem lê o livro aí sabe que a linguagem do livro é densa, você tem que ler várias vezes para você poder compreender algumas coisas, e eu preferi usar essa ilustração aí para você entender melhor. Eu vou contar um caso real, tá? Aconteceu no Nordeste, lá onde eu pastoreava. Uma pessoa tinha um bar, um boteco, tá? E servia cachaça ali, né? Funcionava de dia, de tarde e de noite. E ali morava uma família, o padrasto, a esposa dele e a filha. Essa filha, ela tinha 10 anos, e ela servia as mesas do bar, né? Eles não tinham condições de pagar funcionário, a filha ajudava a limpar as mesas, servir, e ela passava ali o dia todo. Tirando o momento que ela estava na escola, ela estava ali no bar, servindo. E quando chegava a noite, ela estava ali também, ajudando o padrasto e a mãe. E ali aqueles homens já embriagados, né, enfim, começavam a fazer gracejos com ela, né, passavam a mão nela, e ela andando ali por meio das mesas, sem entender direito aquela situação, uma menina de 10 anos,
ela olhava para a mãe dela e ela dizia, poxa, tem alguma coisa errada, minha mãe não vai fazer nada, será que ela não está vendo o que esses caras estão fazendo comigo? E ela ia reclamar para a mãe, vai trabalhar, é assim mesmo, homem é assim mesmo, não esquenta com isso. E a menina ali, no meio daquele ambiente, né, que não era para ela, foi passando por isso, ano após ano, crescendo, vivendo aquele ambiente promíscuo, né? Quem conhece, né, já viu aí um bar, sabe como é, só de passar perto, você já vê ali que o ambiente não é legal. E o pior, né, quando ela se recolhia, que ia dormir, adivinha a visita de quem que ela recebia à noite? Do padrasto. Então, ele ia lá, bulinava com ela, né, até chegar ao ponto de começar a abusar. E ele começou a abusar dela. Quando ela foi reclamar para a mãe, né, e tentar pedir socorro, a mãe falou para ela, você é uma mentirosa, você está querendo destruir meu casamento. Né? Ele que supre todas as nossas necessidades aqui, e ignorou a filha. Ela, criança, guardou aquilo, ela falou, bom, deve ser assim mesmo, né? Eu acho que a vida é assim. E foi crescendo, se tornou uma moça, né? Começou a estudar, se casou, e aí ela desenvolveu uma autoproteção, o pecado interior. Qual era a autoproteção dela? Ela se tornou uma pessoa super amarga, ela era frígida no relacionamento sexual com o marido dela, né? Foi um dos motivos que a gente entrou no circuito ali, né? Eles estavam quase se separando. Ela começou a fazer fofoca, murmuração, e ela era uma crente, queridos. Ela tinha aceitado Jesus. E ela vivia no meio da igreja, causando divisões, facções, intrigas, e chegou até nós por meio do curso de casais. E aí, numa noite, né, a gente orando com ela, tínhamos ministrado a lição perdão, e ela ficou um pouco mais com o marido, depois que os outros casais saíram, e a gente foi orar, porque eles estavam muito mal aquela noite. E aí nos ajoelhamos lá na sala e começamos a orar, e a madrugada entrou, e num determinado momento, eu vi algo assim, eu estava de olhos fechados, mas eu vi uma imagem assim, não sei, você fecha os olhos, às vezes você, né, vê uma imagem. E eu vi uma imagem de um arbusto, onde as folhas estavam doentes, estavam cheias de bolinhas, né, amareladas, e na raiz dessa planta tinha como se fosse um tumor, uma bola. E aí eu abri o olho e perguntei para ela assim, qual é a raiz do seu problema? E aquela mulher, que eles deu um grito naquela madrugada, e chorou, ficou ali um tempão chorando. Eu e Nilce abraçamos ela e ficamos ali, apoiando em silêncio, enquanto ela chorava, soluçava, e depois de um tempo, ela falou, eu fui abusada muitas vezes pelo meu padrasto, né? E ela expressou aquela dor. E ali ela contou aquela história para a gente, nós oramos com ela, né? E levamos ela a reconhecer a dor, né? E parar de justificar a mãe. Ela dizia, não, a minha mãe, eu amo a minha mãe, porque a mãe fez o melhor para a gente. Falei, não, ore agora, né? E pontue o que sua mãe falhou com você. Você confiou nela que ela ia te proteger, ela não te protegeu, ela não deu o amor que você precisava, aquele amor fundamental. Coloca isso tudo para fora, fala. E ela vivenciou a dor. Quando ela vivenciou a dor e botou tudo aquilo para fora, ela foi capaz de perdoar o padrasto numa oração. E ela orou com a gente, perdoando aquela pessoa. E ela orou perdoando a mãe também. E o fato é, queridos, que a partir daquele dia, daquela madrugada, aquela mulher nunca mais foi a mesma. Ela era uma mulher bonita, mas ela estava feia, ela estava transtornada fisicamente. E aí ela passou a se arrumar de novo, né? Passou a parar de murmurar, se tornou uma pessoa mais dócil. O casamento dela foi reatado. Então, houve uma libertação naquele dia. E tudo estava num ponto nevrálgico ali, que era o pecado interior. Porque se no momento nós somos vítimas, e ela era vítima daquela situação que ela vivenciou, no outro momento ela adotou uma autoproteção que passou a ser pecado, ela passou a ferir pessoas. E nós lá como pastores cansamos de consertar problemas que ela criou com pessoas, que feriu pessoas. Então, aqui na IBM não tem, mas nas igrejas que tem aquela pessoa que fere, que trata todo mundo mal, né, que é dura com as pessoas nas palavras, a gente tem a tendência de se afastar dela. Existe algo lá no interior dela que precisa ser tratado, e quando ela for liberta disso, ela será uma nova pessoa em Cristo. Amém?
Então, não descarte pessoas, queridos, mas ajude elas a encontrar a cura, que é Cristo. Então, o Celebrando está aí para isso, né? Quem não participou ainda, em algum momento pode participar, e você vai ser levado a tratar essas áreas da sua vida que estão aí escondidas, e você está fazendo de conta que elas não existem, mas você vê os problemas se repetindo dia após dia. É um relacionamento com o pai, com a mãe, com o filho, coisas que foram quebradas lá atrás e que você precisa vivenciar essa dor, essa desilusão, para então você rasgar essa promissória. Então você fala, pastor, você está falando de regressão? Deus me livre, não estou falando nada disso. Eu estou falando que a sua vivência fez feridas em você. Ninguém está pedindo para você voltar no ventre e antes do ventre, não. Eu estou falando da vida que você viveu, e das pessoas que feriram você e me feriram também, e das pessoas que eu feri. E precisamos fazer as reparações, perdoar e pedir perdão e rasgar essa promissória. Tem uma frase muito legal que eu gosto, que diz assim, não perdoar é você tomar um copo de veneno e achar que o outro que vai morrer. Não, é você que está morrendo. O outro talvez não esteja nem aí. Aquele padrasto, ele não estava nem aí, ele estava vivendo a vida dele. Mas ela foi liberta aquele dia, quando ela perdoou ele. Aí o padrasto, ele vai se entender com Deus, em algum momento. Deus é justo, irmãos? Ele vai fazer justiça? Amém. Entrega na mão dele, certo? E ele vai fazer justiça algum dia. E a nossa oração é que aquela pessoa se arrependa, que ela confesse o seu pecado e que ela receba Jesus como seu Salvador. Há chance para ela também. Jesus veio para ela também. Né? Nós não estamos aqui pregando na condenação daquela pessoa, não, no resgate dela também. Amém? Então, há um caminho, certo? Então, o pecado interior é a causa, ele é a causa da gente não conseguir mudar, que impede nossa mudança de dentro para fora. Começa com a desilusão. Você se desiludiu com seu pai, com a sua mãe, com alguém que deveria ter te protegido, te amado e não te amou. E aí, isso vira um pecado interior. Agora você começa com a autoproteção. Você começa a ter uma reação àquilo para não sentir a dor de novo. Então, provavelmente, esse jeitão que você tem hoje, esse distanciamento das pessoas ou um outro tipo de comportamento, é só uma autoproteção sua para não sofrer algo que você sofreu lá atrás. Você está, na verdade, se protegendo. Mas enquanto você não vivenciar essa dor e rasgar essa promissória, você não será curado desse pecado. E você precisa confessar ele e se libertar. E a minha oração nessa manhã é que você encontre o local adequado, o momento certo para fazer isso. Num lugar onde você confie nas pessoas e saiba que você é aceito e que você é amado. Amém? A não expressão adequada da dor, justificar. Então, justificar perpetua o pecado. Enquanto você fica dizendo para aquela pessoa, não aconteceu nada, não, é assim mesmo a vida, meu pai era assim mesmo, né? Minha mãe era assim mesmo. Você precisa dar nome aos bois. Minha mãe era minha mãe, mas ela pecou, ela errou contra mim. Ela deveria ter me protegido, ela deveria ter me amado, ela deveria ter cuidado de mim, e ela não cuidou. E depois você perdoa ela, com aquele amor fundamental que você recebeu. Você é meu filho amado, minha filha amada, em quem eu me alegro. Eu derramo agora esse amor na vida daquela pessoa, independente do que ela fez, independente se ela se arrependeu ou não. Você só derrama amor sobre a vida dela. Amém? E aí você experimenta a cura. E Deus trata com outra pessoa. Então, expressar adequadamente a sua dor. Será que tem alguma coisa aí na sua vida que você vivenciou lá atrás que você ainda não expressou adequadamente a sua dor? Uma coisa que acontece muito nos casamentos, há um adultério. Aí a pessoa vem, sofre, expressa, confessa, mas uma das pessoas, o cônjuge, provavelmente que foi traído, muitas vezes ele não expressa adequadamente a sua dor. Ele vai para o legalismo e fala, não, a Bíblia falou que tem que perdoar, eu vou perdoar. Você está perdoada, está perdoado, em nome de Jesus. Só que agora ele começa, na sua autoproteção, matar aquela pessoa, dia após dia. Então ele faz a esposa ou o esposo sofrer. Ele só está punindo aquela pessoa que o traiu. Ele não perdoou de verdade. Ele não rasgou a promissória. E ele também está sofrendo e está definhando. E aí vivem um casamento de aparência, dizendo que está tudo bem, mas, na verdade, a punição vai durar até o fim daquela vida. E aquela pessoa que caiu vai amargar todos os dias da sua vida pelo erro que ela cometeu. É isso que Jesus ensina, queridos?
Não, Ele quer libertar você disso. Você precisa perdoar de verdade, rasgar essa promissória e deixar que Deus trate o outro. E aí você vai experimentar essa cura que vem de dentro para fora. E você vai poder tratar aquela outra pessoa com amor. O nosso cônjuge com amor. Né? Derramar sobre a vida dele aquele amor fundamental que você recebeu de Jesus. Amém? Então, se você tem guardado essa promissória contra outra pessoa, rasga ela hoje, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. E, por fim, a autoproteção, fazendo da vítima o agente que irá ferir outros. Então, se em um determinado momento da sua vida você foi vítima daquela dor, daquela desilusão que você sofreu, hoje você pode estar agindo em autoproteção, ferindo as pessoas que estão à sua volta. Você já está ferindo seu filho, a sua esposa, seu marido? Hoje, Deus quer te libertar disso. Amém? Só reconhecemos a autoproteção depois que entendemos o que estamos protegendo. O que você está protegendo? Qual é a dor que está guardada aí? Enquanto não encararmos as desilusões que sofremos em nossa condição de objeto do erro de outros, não identificaremos as estratégias que criamos para nos poupar de futuras desilusões. Por fim, Tiago 5,16 vai dizer: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Você confessa o seu pecado a Deus para perdão e salvação, e você confessa ao outro para cura. É bíblico. E é isso que a gente faz no CR, semana após semana, né? Confessar num lugar seguro, com pessoas confiáveis, aquele sofrimento, aquela dor que está guardado no íntimo do nosso ser.